Oscar Caliço. E aí, cara? Ô, Prazer te receber aqui. Prazer é meu, cara. Diretamente do Rio de Janeiro? Opa! Você chegou quando? Cara, eu cheguei no dia 5. Dia 5? da estreia. É. Nós viajamos dia 4, chegamos de manhã. E aí já embarcamos. Dia da estreia você chegou? Dia da estreia. Caramba! Porque eu estava filmando, né? Isso não se faz. Mas Isso não se faz. eu estava filmando no Rio e aí só foi possível vir assim. Aos Pombos ou a Síndrome dos Gatos, você já fez lá no Rio? Já fizemos. Já rodou com Fizemos. esse espetáculo? Já é a 4ª temporada dele. Quarta né? temporada? A gente crê que seja a última, aqui em São Paulo. Porque fizemos em Teresópolis, fizemos no Café Pequeno, fizemos no Festival Midrash, no Rio. Né? No Rio. E agora São Paulo. Claro, quer dizer, Aos Pombos ou a Síndrome dos Gatos. O nome é inquietante. É inquietante. Inquietante. Os pombos com os gatos, a síndrome. Explica um pouco essa... Então, vamos lá. Por partes, né? Por partes. Primeiro, antes de mais nada, é teatro do absurdo. Teatro do absurdo. Para quem não está muito habituado, mas o que é um teatro do absurdo? A gente tem grandes nomes do teatro do absurdo. Sim, Beckett, né? Beckett, Eu adoro Ionesco. Beckett. Isso, eu adoro. Na verdade é o seguinte, chegar no teatro do absurdo com essa peça foi uma forma que a gente encontrou de ter mais liberdade para discutir sobre o assunto. O assunto. Né? Que é corrupção. Né? A gente discute sobre isso. Não só a corrupção política, como a corrupção humana, principalmente. Né? Então é um espetáculo que ele caminha por isso. É claro que a gente fala muito de política, né? Sim. Porque, afinal de contas... alguns países têm muita corrupção. Muito. Né? A gente não sabe muito bem. A gente nem conhece, mas a gente sabe que existe. Sabe que existe. E esse ano, no início desse ano, eu decidi voltar com essas outras temporadas, né? Justamente por ser um ano eleitoral. Eleitoral, quer dizer, tudo a ver, né? E para tratar sobre isso, né, imagina-se que seja sempre, que coisa chata de discutir política no momento político do país, no momento em que a gente lamenta cansado tanto, né? dessa história, né? Mas eu parti do princípio de que há muito tempo atrás, quando ele ainda era um conto, essa peça existe por causa do Carlo Milani, na verdade, o filho do Francisco Milani. Isso era um conto. Era um conto? Era um conto de 5 páginas que eu escrevi e eu lecionava para a filha do Carlo. Então ela se apaixonou pelo conto e mostrou o pai. Aí um belo dia o Carlo me ligou. Acho que 2 dias depois que ela levou o conto, ela posso ficar? Pode. Ela mostrou o Carlo e ele falou, cara, é o Carlo Milani. Eu falei, que você quer? Ele é um querido, nós somos grandes amigos, né? Ele falou, eu li seu conto, quero conversar com você. Você topa um encontro aqui no Leblon? Eu falei, topa. Eu cheguei lá e a primeira coisa que ele me perguntou foi, eu amei seu conto, eu queria saber se você poderia transformar isso numa peça. Eu quero montar. Olha só que legal. E aí eu falei, consigo, né? Só que é aquele consigo que a gente fala, meu Deus, como eu vou fazer isso? Claro que eu faço. Meu Deus, como? Como, né? Porque tem uma coisa assim, eu escrevo, né? Eu tenho um pezinho na literatura também, tenho uns livros publicados, eu escrevi um de contos, fazia parte dessa rama de contos, e para mim o que tinha para se dizer já estava dito em 5 páginas. Né? E aí o grande desafio foi esticar isso para uma peça de 1h20, mais ou menos. Né? E aí você achou que essa forma do absurdo sim, seria a forma ideal de você contar? Ideal. Eu fiquei procurando uma linguagem, eu achei que colocar um político seria muito óbvio para discutir esse assunto. E fiquei procurando uma linguagem que me permitisse tocar nesse assunto com mais poesia, com mais brincadeira também, né? Com mais humor, com mais que eu pudesse passear. Então, na estrutura dramatúrgica da peça, a gente tem tragédia, a gente tem humor, a gente tem melodrama até, né? Eu tenho um eixo principal que é teatro do absurdo, permeado por várias outras linguagens, né? Isso permite uma brincadeira muito bacana, muito bacana. E aí a gente chega ao título, então, Aos Pombos ou a Síndrome dos Gatos. Gatos e pombos são coisas...
O pombo é o símbolo da paz, né? O pombo é o símbolo da liberdade também, né? E os gatos, eles são aqueles seres deliciosos. Eu não tenho nada contra gatos. Também adoro. Mas também adoro. Mas ele é perspicaz, né? Ele espera o momento certo para dar o bote, né? Então, qualquer semelhança com a nossa política não tem... silencioso, né? Ele é silencioso. Silencioso. Né? Você vê, ataca, disfarça. Olha aí. Então, o ar craseado porque como se fossem cartas. A moda Cartas, né? São cartas que a gente lança. Né? Ou uma carta endereçada aos pombos, ou a síndrome dos gatos. A síndrome dos gatos. A síndrome é o que a gente está vivendo. Não, é a síndrome da corrupção, uma doença, né, que está acontecendo nesse momento, no mundo inteiro. No mundo inteiro, mais fortemente aqui e tal. Disparado aqui. Disparado aqui. Nós somos campeões. O Brasil tem isso. Somos campeões. Quando faz, somos campeões. É o maior estádio, é o maior ponte, é a maior corrupção. Tudo é maior aqui. Né? A corrupção não podia ficar atrás. Não podia ficar atrás, claro. Lamentavelmente. Mas você voltou com a peça especificamente por ser um ano eleitoral? Você achou que era um momento legal de voltar ou era uma ideia mesmo de voltar com o espetáculo? Quando fizemos em Teresópolis, a resposta foi muito impressionante, né, do espetáculo. A gente fez sem patrocínio algum, né, com recursos próprios. E eu lembro muito claramente que a gente acabou o espetáculo, nós fomos para o camarim e quando eu estava quase terminando de trocar de roupa, o administrador do teatro bateu na porta. E aí ele falou, cara, você pode conversar com o público? E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu falei, posso, mas por quê? Ele falou, eles não querem ir embora, querem conversar com vocês. E aí, quando eu entrei, eu achei que tinha gente na porta, estavam metade do público estava sentado na plateia para trocar uma ideia. E aí não tínhamos acordado um debate, mas fizemos um debate sobre a peça. E o mais impressionante é que eles queriam muito mais falar do que perguntar, porque tinha ficado claro, mas eles provocados pela peça. Exatamente. Foram provocados. Então, o que a gente mais ouviu é porque aqui tem muitos gatos, não sei o que. Foi o que a gente mais ouviu. E eu fiquei muito tocado com aquilo, né? Porque eu vi que a peça tocou, mas que eles estavam sensibilizados com o que estava acontecendo na sociedade deles naquele momento. Naquele momento e tal. E isso foi o que motivou a gente a voltar com o espetáculo. Né? Agora, a estrutura, vamos dizer, o que acontece? Tem uma historinha? Como é que está montado? Como é que está dramaturgicamente colocado? Dramaturgicamente. Eu elegi ali na dramaturgia uma praça pública. Né? Uma ágora. Uma ágora. Onde um casal de amigos se encontram diariamente. O público passa por algumas etapas. Tipo banco de praça, aquelas coisas. Banco de praça. Só que a gente também mudou. A gente quis a cenografia da Gigi Barreto, que é uma excelente cenógrafa. Ela é uma das cenógrafas mais sensíveis, eu acho que do Brasil mesmo, de verdade. Ela fez coisas impressionantes como Shakespeare House. E eu conheci o trabalho da Gigi num filme que eu estava fazendo. Ficamos grandes amigos, mas conversamos sobre a peça e convidei ela para fazer a cenografia do espetáculo. Né? Então, é uma praça pública, mas não é nada óbvio. Tá. A gente tem um trabalho incrível com galhos. É um espaço público ali. Isso. Né? Tá. E eles se encontram ali diariamente? Se encontram ali diariamente, mas é como se nunca se conhecesse. É uma loucura isso. Né? Eu uso um pouco também do artifício da história da loucura para justificar algumas coisas deles. Né? Como seres humanos. A nossa estreia foi ontem, a gente sempre... no Rio a gente recebia muito recadinho via internet, né? E aí criamos um BC Responde, que era da nossa produtora, né? E começamos a responder essas pessoas. Ontem na estreia a gente falou, escrevam. A gente vai legal responder. Esse feedback, né? E já tem comentários incríveis assim, né, das pessoas. Na estrutura dramática, a historinha, eles se encontram ali,
eles são aterrorizados por essa síndrome que transforma pombos em gatos. Em gatos. Né? E falam muito da mãe deles, né? Sem nenhuma via paralela com nada, mas da mãe mesmo deles dois, que eles não sabem se transformou num gato ou se foi comida por gatos. Já visto, eles não sabem porque a memória é falha. Eles esquecem de tudo a todo tempo, fazendo um paralelo com a política. Com a política. Ou com o eleitor brasileiro. Que esquece, não tem a menor ideia de quem que votou na última vez. Não tem, e nem sobre o que esse ou aquele candidato fez. Fizeram, tal. Então tem essa falha de memória recorrente do início ao fim da peça. Eles lutam para lembrar, inclusive, em que ano estão. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Que barato, uma ideia genial essa aí. E quantos pombos a gente vê se transformarem em gatos? Muitos, né? Nossa. muitos. Agora, eu falando um pouco da questão da política, mas não é só sobre isso. Só né? sobre isso, claro. Tem outros assuntos também que a gente trata. Essa corrupção que não é necessariamente política. Da política e tal. Né? Porque tem outras espécies de corrupção que também são destrutivas, né? Assim, no próprio relacionamento entre as pessoas. Isso, né? exatamente. As traições, exatamente. os desgostos. A mentira, né? Uma mentira é um ato corrupto. É um corrupto. Você rouba o direito do outro saber a verdade. Não é corrupção. De qualquer forma, você está roubando alguma coisa. Você está se apropriando de alguma coisa. Né? Indevidamente. Indevidamente. Né? É bacana essa ideia. A gente tem umas fotos aí, vocês estão fazendo lá no Frecaneca. No Frecaneca, que é um teatro maravilhoso. Ali no shopping Frecaneca, na rua Frecaneca. Maravilhoso. É um teatro incrível. A gente foi muito bem recebido ali, né? Tipo, naquele teatro. Estamos muito felizes de estar ali. Eles vão fazer uma temporada longa lá, né? Sim, até 31 de outubro. 31 de outubro. Todas as quartas-feiras, às 21 horas. Às 21 horas. Vamos ver as fotos aí, vamos dar uma olhada. Aí são os dois amigos se encontrando. Quem está lá com você? Isso, é a Adriana Bandeira. A Adriana é atriz, bailarina, há 25 anos, com dança, né? Um pouco mais de 10 anos como atriz. E essa é a foto da primeira montagem. Né? Esse é o banco do jardim lá, o banco da praça. Esse banco já mudou um pouco. Já mudou um pouco. Mas ele é da primeira montagem que a gente fez, eu acho que em 2015. Você falou, eles se conhecem ou não se conhecem, ou não lembram se conhecem? É uma loucura, porque eles se conhecem, eles têm uma relação que o público fica meio em dúvida. Né? A gente não sabe se eles são um casal, se eles são irmãos, se eles são que danado que eles são, né? Cada hora a gente... E foi proposital, eu queria que eles passeassem por isso mesmo, né? Essa já é da montagem atual. Vê como mudou, né? A gente tem... Essa é uma cena maravilhosa, cara. Uma cena que ela morre, né? Vou fazer um spoiler. Um pequeno spoiler. E tem uma coisa muito sensível, delicada. A peça não é, sabe, não é... bruta. Não é bruta. Ela tem muita poesia, muita delicadeza. Então, nessa cena, ela morre e ela faz uma questão importante para ele, que ele fala tudo que ele queria ter dito para ela. E ela fala, poxa, por que você não me diz isso em vida? Né? Por que você não fala? Você espera eu morrer? Espero morrer para ter coragem de dizer. Então é muito poético, né? Esse é um momento que a gente não trata de corrupção, a gente está tratando de vida, de amor, né? De relacionamento. Isso. Né? É lindo. Que a mais? Adriana é uma excelente atriz. Essa cena ainda, né? Essa ainda é da morte. Da primeira montagem, né? Aquela anterior da segunda, essa da primeira que a gente fez. Aqui já é a segunda montagem. Esse é um outro momento bem poético que a gente tem no espetáculo. Por que você está fechando os olhos dela? É engraçado. Para que ela não veja o quê? Porque para que ela veja com a alma. Porque justamente nesse momento que ele fecha os olhos, ele fala, olha. E ela, como pode ver, né? Você está com os olhos fechados. E aí, então ele fala coisas para ela lindíssimas. Sabe? Ele fala...
desabafa coisas. E ela visualiza isso internamente. Isso é uma coisa que a gente achou no ensaio, porque tem muita coisa que a gente achou por acidente também, sabe? Mas, mas o processo é para isso, né? Eu gosto disso. O processo é para isso, para você descobrindo, né? Você sabe que eu descubro muita coisa com um erro, né? Dos atores nossos, mesmo. Isso é muito difícil. Eu estou produzindo, dirigindo e atuando, escrevendo. E muitas vezes o erro é o maior acerto, né? Isso aí eu sou muito atento por isso. Olha, ela tá com um penacho. Essa foi da primeira, a gente tirou esse penacho. O penacho, não tem mais o penacho? Não, eu sou inquieto, né, cara? Na primeira eu falei, eu quero mudar tudo, aí mudei tudo, né, junto... Mas o teatro é essa coisa viva mesmo, né, que você vai burilando ao longo do tempo, né, você vai lapidando. E aí as pessoas falavam, cara, mas por que você vai fazer tudo de novo? As pessoas gostaram. Eu falei, mas eu não. Tipo, eu quero... Não, é aquela insatisfação permanente, né? Experimentar, agora vamos botar tal coisa, vamos fazer assim para ver, né? Eu acho que essa inquietude é o que move, né? Que deixa o teatro vivo, né? Deixa o espetáculo vivo. Aos Pombos, ou A Síndrome dos Gatos, Adriana Bandeira, Oscar Calisto, temporada de 5/9 a 31/10, quartas-feiras, 21 horas, né? Isso aí. Teatro Frei Caneca. Teatro Frei Caneca. Legal. Muito bom, pô. Sucesso pra você lá. Você está convidadíssimo. Tomara que se estenda para novembro a dezembro. Tomara. Vamos chamar alguns candidatos para assistirem. Para assistir, exatamente. Seria ótimo. Seria ótimo. O Bolsonaro vai com curativo. Meu Deus.